Vamos falar sobre fundos de investimento imobiliários, né? E vamos nos perguntar por que eu vou utilizar fundos de investimentos imobiliários, sendo que eu posso ir lá diretamente e fazer uma compra de um imóvel, né? Ora, eu, por exemplo, tenho um imóvel à venda aqui na minha região, um prédio qualquer, e o valor desse prédio é de 10 milhões de reais. E o aluguel mensal das salas que esse prédio possui, é um prédio comercial, o aluguel mensal dessas salas comerciais aí no total dá um total de 100 mil reais. Ora, eu, na minha, de certa forma, insignificância, né, tenho apenas R$ 1.000. É impossível que eu compre um prédio de 10 milhões de reais, né, e receba esses aluguéis aí, de 100 mil reais por mês. Então é uma operação que é impossível de ser realizada. Mas, com os meus R$ 1.000, eu posso, por exemplo, digamos que eu tenho o mesmo prédio, né, e tenho com o mesmo valor e com o mesmo aluguel. Eu posso me unir a várias outras pessoas que possuem cada uma, digamos, R$ 1.000, né? Juntamos todo esse dinheiro e assim conseguimos comprar esse prédio. E dessa forma, como cada um deu R$ 1.000 para comprar esse prédio, nós teríamos uma espécie de fundo que seria dono desse prédio, e esse fundo ou essa instituição que a gente construiria para gerir esse prédio e receber, fazer toda a gestão e comprar esse prédio de fato, seria um fundo dividido em 10 mil cotas, por exemplo, de R$ 1.000 cada um. Ou seja, cada cota, né, equivaleria a 0,01 de participação nesse prédio que a gente seria dono juntos, né? Cada cota teria direito, né, considerando esse aluguel mensal que ele gera no total de 100 mil reais, cada cota de R$ 1.000 teria como rendimento, né, um aluguel mensal de R$ 10, teria aí um yield, né, um rendimento de 1% ao mês, ou seja, todo mês 1% do seu capital aplicado retornaria aí na forma de aluguéis, né, para os proprietários dessas cotas. E justamente os fundos imobiliários vêm nessa intuição, né, nesse objetivo de permitir que pessoas comprem, né, cotas de fundos imobiliários, que eu, por exemplo, consigo ter participação em um prédio ou em vários prédios, em vários empreendimentos imobiliários, por meio de uma cota que eu consiga, né, acessar. Né, no caso, R$ 1.000 é muito mais acessível do que os 10 milhões que custariam esse prédio aí inteiro, né. Os fundos imobiliários, eles são constituídos do tipo fechado, ou seja, não é possível resgatar as cotas adquiridas. Você, por exemplo, não consegue ir lá no administrador e falar, olha, eu quero meu dinheiro de volta, e pega essa cota aí do fundo, né? Uma que seria praticamente impossível, né? Imagine todo mundo querendo comprar e vender cotas e o gestor do fundo tendo que vender imóveis para dar resgate às cotas, né? Então, não é possível resgatar as cotas adquiridas. Com isso, é necessário que outra pessoa física ou jurídica compre essa cota de você, e isso normalmente acontece no mercado de bolsa de valores. Né? As negociações desses tipos de fundo, no caso dos fundos de investimento imobiliário, eles são negociados na bolsa de valores. Você compra como se fosse comprar uma ação, por exemplo, você também compra uma cota de um fundo imobiliário. Um item importante para quem talvez tenha mais dinheiro, mais recursos, é ter atenção à liquidez dos fundos imobiliários. E como eu faço para consultar essa liquidez dos fundos imobiliários? A gente viu nas aulas, apenas recapitulando, nós vimos nas aulas passadas que liquidez é a velocidade em que você consegue transformar, no caso aqui, a cota do fundo imobiliário em dinheiro. Da mesma forma, se você quiser ter uma liquidez maior, né, é importante que você consulte a liquidez desse fundo imobiliário, ou seja, o quanto que ele negocia lá na bolsa de valores, né? Você vai conseguir consultar a liquidez do fundo. Tem várias formas de você consultar a liquidez. Uma das formas é que alguns fundos mostram essa informação em um documento chamado relatório gerencial. Você pode consultar esse relatório gerencial da seguinte forma: você vai entrar lá no site da B3, né, b3.com.br,
e você vai lá em produtos e serviços e clicar em renda variável. Após você clicar em renda variável, você vai lá em fundos de investimentos, né? Fundos de investimento, vai para essa página de fundos de investimento imobiliário. Você vai clicar, né, na parte aí do lado esquerdo da sua tela, você vai clicar em FII, que é Fundo de Investimento Imobiliário. E você vai clicar sobre o FII, vai clicar em FIIs listados. E a partir daí, você vai conseguir consultar a lista dos 461 fundos de investimentos imobiliários disponíveis na B3. E aí você pode, por exemplo, pesquisar um fundo em específico ou procurar verificar dos fundos que já estão, dos fundos que estão listados, né, ver a maioria aí em detalhes, né, o que seria não prático, né, você já teria uma ideia de um fundo que você esteja de olho e queira consultar a liquidez, por exemplo. Né. Aqui eu escolhi um fundo qualquer, né, eu escolhi o HGLG11. Quando você entrar nesse FII, né, você tem informações sobre o fundo, os relatórios estruturados, e você vai clicar em informações relevantes. Em informações relevantes, você vai selecionar o ano e a categoria. No caso, eu escolhi os relatórios, e eu consigo ter acesso ao relatório gerencial. Esse relatório gerencial, ele apresenta, além dessa informação, normalmente apresenta informações de liquidez, mas ele apresenta algumas outras informações também, muitas informações interessantes sobre o fundo, né? É um dos documentos que você deve consultar quando for escolher um fundo imobiliário. Além desse relatório gerencial, né, você também deve consultar os outros documentos, todos os documentos sobre o fundo, ver a carteira de ativos dele, né, todo esse trâmite deve ser realizado antes de investir em um fundo imobiliário, né. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, a apresentação. E clicando nessa apresentação, você vai ter acesso a esse relatório gerencial. E a partir do relatório gerencial, você consegue ver aqui, ó, por exemplo, liquidez. Né? Você consegue ver o volume financeiro mensal, valores em milhões de reais. Ou seja, esse fundo imobiliário aqui, ele foi negociado no mês de novembro de 2023, 220 milhões de reais, né? Ou seja, teve aí um giro, né, das cotas de 4,1%, ou seja, da totalidade de cotas, 4% aí girou dentro da B3, né? E teve 100% de presença em pregões, ou seja, em 100% dos pregões houve negociação desse fundo imobiliário. São três informações, né? A primeira e a última, volume financeiro e presença em pregões, as mais importantes, né? Para a gente verificar no sentido de ver a liquidez do fundo. Se esse fundo você consegue, com os seus recursos, a depender do seu volume de recursos, né? Se você consegue comprar essas cotas facilmente, consegue vendê-las facilmente, né? E um fundo que negocia 220 milhões de reais, né? É um fundo que tem uma certa liquidez considerável que certamente com seus recursos, se você for negociar menos que 220 milhões de reais no mês, certamente você vai conseguir fazer negócios tranquilamente com este fundo exemplo. Tem outro fundo aqui, eu trouxe um outro exemplo de fundo, né? Eu peguei um outro relatório de um outro fundo. Esse fundo aqui, por exemplo, ele negociou em novembro de 2023 em torno de 8 milhões de reais. Então, ele teve um volume financeiro em torno de 8 milhões de reais. Então, certamente é um outro fundo que tem uma certa liquidez, né? E tem de média diária, aqui a gente consegue ver a média diária também, em torno de 400 mil reais. Então, se a cada dia você for negociar menos que 400 mil reais, né, aí na média você conseguiria entrar e sair facilmente desse fundo imobiliário aqui, desse outro fundo imobiliário exemplo. Aqui temos mais outros dois que eu trouxe também de exemplo. Esse do lado esquerdo, né, teve uma média diária de negociação de 181 mil reais. Então, se você for negociar aí no mês, né, ou melhor, no dia, menos de 181 mil reais, certamente você vai conseguir comprar e vender com uma certa facilidade, né, a depender do dia, né, considerando a média diária. O outro fundo do lado direito, né,
ele teve aí um volume negociado no mês de 4,94 milhões de reais. Então é um outro fundo que também tem uma certa liquidez, né? Aqui ele não mostrou a presença em pregões, a gente não sabe se é 100%, né? Importante que ele tenha presença em 100% dos pregões também para questão de liquidez, se caso você se interessa nisso, né? E teve um volume negociado de 4,94 milhões de reais, né? Se a gente dividir isso aí por 30, a gente consegue ver ali a média mensal de negociação desse fundo. Se a média mensal for superior ao que você vai negociar aí no mês, o fundo pode te trazer aí uma certa liquidez, né? Segurança quanto à liquidez. Muito importante. É uma das análises, talvez seja uma das primeiras análises que a gente deve fazer com os fundos imobiliários, seja a liquidez, né? E a partir da liquidez, você consultar vacância, consultar, né, quanto que vale a cota patrimonial em relação ao valor de mercado, o dividend yield, quais são os ativos que esse fundo tem, se ele é um fundo com mais de um inquilino. Isso a gente vai falar adiante. Vamos falar um pouquinho sobre a composição da carteira do fundo, dos fundos imobiliários, né? O que o fundo imobiliário pode ter dentro da sua carteira? Ele pode ter, por ser um fundo voltado para a aplicação em imóveis, pode ter quaisquer direitos reais sobre imóvel, ou seja, escrituras públicas, que é um direito real sobre um imóvel, né? Dentre outros documentos que atestem esse direito real sobre o imóvel, né? Que é justamente o fundo ter um prédio ou um imóvel, um galpão, por exemplo, né? O fundo imobiliário também pode ter dentro da sua carteira ações, debêntures, bônus e recibos de subscrição, cotas de fundos de investimento, outros valores mobiliários, desde que os emissores desses valores imobiliários listados aí sejam emissores registrados na CVM e que as atividades preponderantes sejam permitidas aos FIIs. Ou seja, as ações, o fundo imobiliário ele pode ter ações dentro dele. Só que essas ações elas devem ser de emissores registrados na CVM e as atividades preponderantes dessa empresa, no caso das ações, devem ser permitidas aos FIIs também. Então, tem esses requisitos para eles possuírem esses tipos aí listados de investimentos imobiliários, né? Os fundos imobiliários também podem ter cotas de fundos de investimentos em participações, desde que esses fundos de investimento em participação tenham como política de investimento exclusivamente as atividades permitidas pelos FIIs, que é justamente essa aplicação do dinheiro, né, em valores imobiliários ou imóveis diretamente, né? Os fundos imobiliários também podem ter cotas de fundos de investimento em ações, desde que esses fundos de investimento em ações tenham como política de investimento exclusivamente construção civil ou mercado imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário também podem ter cotas de outros FIIs, que seria um fundo de outros fundos de investimento imobiliário. Podem ter certificados de recebíveis imobiliários, no caso dos fundos que investem em CRIs, né, chamados fundos de papel. Podem ter letras de crédito imobiliário, que a gente já falou aqui no nosso curso também. Também seriam os fundos, né, que investem preponderantemente nesse tipo de ativo, né, chamados fundos de papel. Em geral, é isso que compõe uma carteira de um fundo imobiliário, a depender da estratégia da gestão. Pode ter fundos imobiliários que investem apenas em imóveis reais, em imóveis físicos, né, em direitos reais sobre imóveis. Tem outros fundos imobiliários que investem em cotas de FIIs, há outros fundos imobiliários que investem preponderantemente em CRIs, em LCIs. Então a gente vai falar sobre cada uma dessas tipologias dos fundos imobiliários. Sobre regulamento dos fundos imobiliários, né? O regulamento do fundo imobiliário ele deve prever os segmentos de atuação dos fundos de investimento imobiliário e deve também prever a política de investimentos. E essa política de investimentos deve ser quanto aos objetivos do fundo, se o fundo tem como objetivo ganho de capital, ou seja, o ganho de capital é quando você compra um imóvel e valoriza-o, né?
e tem um ganho, e vende e apura um ganho de capital, que é a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Ou então a renda, por exemplo, quando o fundo imobiliário compra um imóvel, né? E esse imóvel gera um aluguel mensal para este fundo, e esse fundo distribui essa renda na forma de rendimentos para os cotistas, né? Pode ter outros objetivos de fundo também, outros objetivos. Por exemplo, ele pode ter como objetivo ganho de capital e renda, as duas partes, né? Pode ter outros objetivos também, e você vai encontrar isso lá no regulamento do fundo. Também deve ter no regulamento qual que é a liberdade de atuação dos gestores e administradores, né? Se é um fundo de gestão ativa, ou seja, os gestores e administradores possuem maior autonomia para realizar compras, vendas, né, negócios com os ativos do fundo, né? Ou então uma gestão passiva, onde os gestores e administradores têm menos autonomia para isso. Os ativos que podem compor o patrimônio daquele fundo em específico também você vai encontrar lá no regulamento. Se você, por exemplo, está procurando um fundo que investe em imóveis físicos, você vai procurar um fundo com a qual o regulamento diz que os ativos que compõem aquele fundo vão ser majoritariamente imóveis físicos, né? Então, você vai encontrar essa informação essencial lá no regulamento do fundo. Outra informação é a relacionada à diversificação, ou seja, se o fundo vai ter ativos em só uma região, se vai ter apenas um ativo, se vai ter vários ativos em várias regiões do país. Importante também o conhecimento do investidor, né, para essa informação. Sobre a distribuição de rendimentos, né, também o fundo vai informar os investidores sobre a política de distribuição de rendimentos lá no regulamento, se essa distribuição vai ocorrer mensal, se essa distribuição vai ocorrer semestralmente, né, como prevê a lei. A lei também prevê, né, ao menos 95% do lucro caixa do fundo de investimento seja distribuído aos cotistas, né? Então, é um tipo de investimento que vai distribuir praticamente todo o seu lucro caixa para os cotistas. E também o regulamento vai descrever sobre a Assembleia de Cotistas, como ela vai ser convocada, né, como ela pode ser convocada, em que situações ela vai ser convocada, sobre as matérias que vão ser deliberadas nessa Assembleia de Cotistas. Então, são informações importantíssimas para o investidor que vão ser encontradas lá no regulamento. Importante mencionar também que a gente viu na aula passada, né, sobre o regulamento dos fundos, e essas aqui são informações complementares especificamente para os fundos imobiliários. Ou seja, os fundos imobiliários devem possuir aquelas informações obrigatórias que a gente falou na aula anterior, acrescidos dessas informações que estão listadas aqui. Ótimo, falamos das informações importantes que você, investidor, vai encontrar no regulamento do fundo imobiliário, né, e como encontrar essas informações. Vamos falar sobre os tipos de fundo. Nós podemos dividir basicamente em 3. Nós temos os fundos de tijolo, que são chamados assim porque eles são os fundos que são focados, né, investem majoritariamente em empreendimentos físicos, ou seja, galpões logísticos, lajes comerciais, prédios comerciais, lojas físicas, né, ou seja, são os fundos que investem em empreendimentos físicos. Também tem fundos de agências bancárias, fundos de shopping. A gente pode entrar também com os fundos de construção aqui nos fundos de tijolo, né? Ou seja, são fundos que investem em imóvel físico. Temos também os fundos de papel. E esses fundos de papel eles são focados em títulos vinculados ao mercado imobiliário, que são as letras de crédito imobiliário, os certificados recebíveis imobiliários, que a gente já falou aqui anteriormente no nosso curso, os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Quando a gente fala de FDIC, a gente fala dos FDICs justamente que investem nos títulos que são permitidos aos fundos imobiliários, né? Os fundos de investimento em participação, com as condições que a gente falou anteriormente também, são chamados fundos de papel. Esse tipo de fundo, ele não possui imóvel físico, ele possui títulos vinculados ao mercado imobiliário. Temos também os fundos híbridos, que são os fundos que são focados em investimento tanto em papel quanto em tijolo. E esse tipo de fundo híbrido, ele pode, como vantagem, trazer uma maior diversificação para o investidor.
mas ele também tem a desvantagem, né, de não focar, não ter um foco específico em um determinado ativo, né, que poderia ser a especialidade da gestão. A gente pode também falar de outros tipos de fundo imobiliários. Podemos falar de fundos de desenvolvimento, que são os fundos que realizam investimentos em construção em terreno para ganhar dinheiro com o lucro da venda ou do arrendamento desse imóvel. Temos os fundos de fundos, que poderia ser uma categoria dos fundos de papel, que são os fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Esse fundos de fundos, ele tem a vantagem de trazer uma maior diversificação, porque ao comprar apenas uma cota de um fundo de fundo, você compra vários outros fundos imobiliários, porém aí nos fundos de fundos você tem a dupla taxação, né? No caso da taxa de administração, porque você vai pagar lá no fundo que o fundo possui, né? E você vai pagar lá no fundo de novo. Então você paga duas taxas de administração, perde de um lado, e ganha do lado da diversificação, né? Quanto à quantidade de ativos, você tem fundos monoativos ou fundos multiativos. Os fundos monoativos são fundos que possuem apenas um único imóvel gerador de renda. Ou seja, os fundos monoativos, eles possuem apenas um único imóvel. Ou seja, ele está concentrado todos os seus ativos em um único imóvel. Já os fundos multiativos são os fundos que possuem vários imóveis geradores de renda. Ou seja, são fundos que normalmente são maiores, não necessariamente, não é regra, mas são mais diversificados, tendem a ser mais diversificados que os fundos monoativos. Quanto à quantidade de inquilinos, os fundos eles também podem ser divididos quanto à quantidade de inquilinos. Eles podem ser monoinquilinos, ou seja, o fundo que possui apenas um único inquilino em seus imóveis. É importante mencionar que ele pode ter mais de um imóvel, mas apenas um inquilino, ou seja, o inquilino loca todos os imóveis daquele fundo. Normalmente, fundos de agência bancária, você tem apenas um único inquilino, mais vários imóveis naquele fundo. E temos os fundos multi-inquilinos, que são fundos que possuem vários inquilinos em seus imóveis, né? Então, os fundos multi-inquilinos tendem a trazer uma diversificação maior que os fundos monoinquilinos. Também podemos separar os fundos de investimento imobiliário quanto à diversificação geográfica. Os fundos de investimento imobiliário eles podem ser monorregiões, ou seja, os fundos que possuem seus imóveis em apenas uma região geográfica, e os multirregiões que possuem seus imóveis em várias regiões geográficas. Importante mencionar, que normalmente a gente considera o estado, os estados aí como regiões geográficas aí pelo país, ou seja, um fundo que possui imóveis em mais de um estado a gente já tende a considerar aí como sendo multirregiões, né? E importante mencionar também que naturalmente fundos multirregiões vão ter mais de um imóvel, né, normalmente, tipicamente. E fundos de um único imóvel tenderão a ser monorregiões, já que ele não possui outro imóvel, né? Então, fundos multirregiões, multi-inquilinos e multiativos são mais diversificados do que os monorregiões, monoativos, monoinquilinos, certo? Eu acho que falamos bastante de fundos imobiliários, né? Conseguimos trazer algumas informações importantes para o investidor.